Olá, eu sou a Ingrid, tenho 24 anos, sou de São Pedro da Aldeia e curso Produção Cultural na UF de Rio das Ostras. Meu nome é Stephanie, eu tenho 23 anos, também sou de São Pedro da Aldeia e curso Psicologia na UF de Rio das Ostras. Nós fomos convidadas pelo projeto para falar um pouquinho sobre o que é cosplay, né? E tanto do ponto de vista como cosplayers, como cosmakers. Vou contar para vocês como é que foi a nossa trajetória, né, ao longo desses 9, quase 10 anos que a gente faz cosplay juntos. Separei um roteirozinho, então eu vou ficar olhando um pouquinho para o lado, desculpem por isso. E cosplay é uma abreviação da palavra costume play ou costume roleplay, que traduzida fica como representação de personagem a caráter. É um termo que se refere a essa atividade de se caracterizar como o seu personagem favorito, seja de ficções de animação, de filmes, séries, de livros e diversas outras jogos de videogame, diversas outras plataformas. O cosplay ele começou nas primeiras convenções de animação há muitos anos atrás, como hobby, em 980, aliás. Já existiam esse costume de fãs se apresentarem nos eventos caracterizados como seus personagens favoritos, mas enquanto cosplay mesmo só ficou conhecido a partir dos anos 90, quando esse costume começou a ficar muito grande no Japão, que é onde, canonicamente, o cosplay começou. Então, basicamente, o que é o cosplay é isso. É se caracterizar como seu personagem favorito, seja de qualquer plataforma que você encontre, de forma lúdica e artística. Agora, vendo o cosplay enquanto arte, quer falar, amor? Então, a gente conversou muito sobre essa pergunta, porque eu acho que não existe uma resposta única, né? Pensando na nossa situação, que a gente buscou se especializar, né, aprender sobre técnicas para que a gente pudesse fazer os nossos trabalho artesanal, tá? Um roteiro no sentido de a roupa tem que ser parecida com a do personagem. Existe um investimento subjetivo muito grande, eu acho que dá para colocar assim, na maneira como isso vai ser feito. Porque a gente pensa nas técnicas, a gente pensa nos materiais, tem uma necessidade de criatividade muito grande. E além disso, eu acho que dá para a gente pensar outras duas questões que têm se mostrado muito presentes, assim, tanto nos últimos anos e eu acho que estão extremamente evidentes agora no momento da pandemia, que são os cosplays feitos a partir de fanarts. Eu tenho até uma Nezuko que a gente fez agora durante a pandemia, né? Cada uma na sua casinha, mas aproveitando retalhos e materiais inusitados, assim. A gente vai falar sobre isso mais no final. Que ela foi feita a partir de uma composição de alguns desenhos que a gente fez com base nas características da personagem. Não acredito que eles sejam aceitos em competições oficiais, mas a gente vê, assim, expressivamente as pessoas fazendo em redes sociais e enfim, outras plataformas onde as pessoas, né, compartilham desse tipo de hobby. E além dos cosplays de fanart, também vale citar os cosplays de armário. A gente tem visto muitas pessoas durante a pandemia que ficaram impossibilitadas de conseguir os materiais e até de comprar as roupas, né? Que a maior parte vem importada, ou você tem que entrar em contato com o cosmaker da sua região para que ele faça, né, o serviço. Geralmente demanda algumas provas, porque são peças muito específicas, com umas modelagens que não são necessariamente tradicionais. Então a gente viu um movimento muito grande assim das pessoas procurando itens do seu próprio guarda-roupa convencional que fossem compatíveis com a personalidade dos personagens preferidos delas e fazendo composições a partir disso para, sei lá, gravar vídeos no TikTok, fazer fotos nas suas redes sociais, Instagram, Facebook. Então tem aparecido bastante coisa nova, assim, né? Diferente do que a gente entende como a competição tradicional do cosplay, mas que traz, assim, uma necessidade de envolvimento muito maior da pessoa que vai fazer o cosplay, não necessariamente entendendo essa relação da roupa e do acessório da pessoa como uma relação de mercadoria, né?
Então, eu acho que dá pra gente pensar por esse lado, mas, novamente, não existe uma resposta única para essa questão, e tem muitas pessoas, inclusive, que discordam desse ponto de vista e entendem cosplay como réplica. Mas aí a gente só pode abrir a discussão, né? Não dá pra encerrar, assim, num período tão breve. É legal que outras pessoas também pudessem, que trabalhassem com isso, Participar, né? ou participassem dos eventos, pudessem dar suas opiniões também. E a gente construir esse diálogo coletivamente. Mas é muito importante também lembrar que o cosplay ele tem ele passa por diversos momentos de produção até a apresentação. E todos esses momentos, em algum grau, envolvem algum tipo de forma artística. Desde o pensar, o cosplay ele vem dos desenhos, por exemplo. O tipo de cosplay que a gente faz, que são cosplays baseados em personagens de anime, ele começa nos desenhos. Então, alguém criou essas roupas, esses personagens e essas características. E a partir do momento que a gente senta e transforma pilhas de tecido na roupa do cosplay, que muitas vezes vai contra a gravidade, vai contra as leis das físicas, e a gente enfia um monte de fio para conseguir fazer ele ficar voando. Então, assim, passa muito pela questão da criatividade, do entendimento, e também a questão da caracterização, da maquiagem, da produção. A gente faz algumas perucas, a gente acaba mudando em casa, e a própria apresentação do cosplay nos eventos também são, de alguma forma, passam pelo fazer artístico. E nessa quarentena a gente tem discutido bastante isso. Algumas plataformas estão abrindo muito espaço para os cosplays. E todas essas plataformas, de algum grau, elas conversam com a interpretação. Então, assim, da produção manufatureira da costura até a apresentação, quanto você se porta quando você está de cosplay, eu acho muito importante pensar que são vários fazeres artísticos juntos. Então, quando alguém diz que não é arte, é só réplica, eu acho que é muito vazio, é muito superficial, uma crítica muito superficial, assim. Mas de novo, uma opinião pessoal de alguém que faz cosplay, portanto não é imparcial, né? Mas, como até falou, é importante que a gente tenha um espaço para poder discutir isso, porque é algo que vem crescendo, é um costume que vem crescendo muito nos últimos anos. Há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era cosplay, hoje todo mundo sabe o que é cosplay, mas ainda é muito pouco discutido, e a gente precisa discutir isso, porque é importante que a gente fale em todos os lugares sobre tudo que nos cerca, né? E de quem nós somos, faz parte de quem nós somos também. A gente se conhece desde muito, muito criança, mas muito criança mesmo, a gente mora pertinho uma da outra. Então a gente frequentou a mesma escola, e aí hábitos, né, que a gente acaba desenvolvendo juntas. A gente assistia muito desenho juntas, a gente lia mangá juntas, os passeios assim de Bienal, a gente sempre fazia juntas. Então surgiu desde muito cedo uma vontade de fazer o cosplay, mas no início parecia uma coisa muito distante, porque estava sempre associado a um conceito dos eventos, assim, por exemplo, de São Paulo, do Rio, e morando no interior do estado, né, não tinha uma probabilidade muito grande dessas coisas chegarem aqui há 15 anos atrás. Sim, Então, exatamente. era uma questão, a costura, ela faz parte da minha família, né, minha família é uma família que tem costureiras, e é um conhecimento passado, né, de geração em geração. Mas, por exemplo, eu só sabia fazer costura manual, eu não costurava na máquina. Então, era mais uma questão de fazer bordados e pequenos reparos. Eu não fazia uma roupa do zero. E aí eu tinha vontade de começar o curso, mas, poxa, escola, né? Outras atividades sempre deixavam muito difícil começar. E aí a gente ficou sabendo de um evento, isso, sei lá, acho que uns 9 anos atrás, por aí, uns 9, 10 anos atrás, de um evento que ia acontecer aqui perto, por intermédio de uma colega que fazia teatro comigo. E aí foi aquela correria de procura costureira para fazer a roupa e improvisa com peruca de loja de fantasia e para tentar botar tudo em ordem, a gente fez todas as outras partes com material escolar mesmo, com tesouro escolar, com cartolina, tinta, para tentar deixar o mais fielzinho possível. Mas foi muito difícil, porque como é uma atividade muito trabalhosa, fazer um cosplay é muito trabalhoso. Você tem que ter todos os detalhes e muitas das coisas, tipo, as estampas, elas não vêm prontas. Você tem que fazer as suas próprias estampas. Tá bonitinho. Exatamente. Fazer degradê. Então, são coisas que dão muito trabalho e, em geral, as costureiras não gostam de pegar esse tipo de serviço porque não é rentável, simples assim.
Você vai demorar semanas para fazer uma roupa e você não vai poder cobrar um preço exorbitante, né? Então, acho que a gente começou a aprender a costurar por uma dificuldade de explicar o que a gente queria que a pessoa fizesse exatamente assim, e para que a gente pudesse, né, reunir as competências para fazer isso de uma maneira mais barata, porque a gente não tinha grana, nós éramos duas estudantes, Exatamente. fundamental, Duas né? crianças. Então a gente não tinha muita grana, a gente fazia cofrinho para fazer cosplay, assim. Então, era uma maneira de baratear e era uma maneira da gente dominar esse processo de produção para ficar exatamente do jeito que a gente quer, né? Que a gente queria. Então, acho que foi meio assim que a gente começou, né? Acabou que a Ingrid continuou na esfera do hobby, mas virou minha profissão principal, né? Hoje eu sobrevivo de costura. Eu dou aula de costura na minha cidade e eu faço questão de mostrar assim, para os meus alunos que é uma coisa que é possível, que é muito legal e que não é porque você estuda costura que você não pode englobar outros conceitos na produção das suas roupas, sabe? Eu tive duas alunas já que fizeram cosplays, a Ingrid conhece uma, e foi muito bonitinho, assim, ver ela pensando no processo de produção da roupa dela do início ao fim de uma maneira autônoma e sem sofrimento, sabe? Longe dessa pressão da competição, mas sim no transformar tudo aquilo que ela estudou numa coisa concreta, que ela pudesse usar, que ela pudesse se divertir, que ela pudesse encontrar com os pares dela. Eu acho que isso hoje ilustra muito o que a gente buscava quando a gente era criança, mas não tinha esse acesso, porque não era uma coisa conhecida e democratizada, ampla, né? Então, hoje isso é possível aos adolescentes, né, e aos jovens de maneira geral. É muito legal que isso tenha acontecido e tão rápido, porque quando a gente para pensar, 10 anos não é tanto tempo assim, né? Tanto tempo, né? Teve. Então, eu gosto muito de costurar, amo a minha profissão de paixão e eu fico feliz que isso seja uma atividade que seja prazerosa para mim, também no campo do hobby, né? Então... Vivendo numa cidade no interior do Rio de Janeiro, onde o público é consideravelmente menor, já que esse público é maior em São Paulo. Isso fica bem óbvio quando a gente vai comparar os eventos que a gente tem aqui com os eventos de lá. E as atrações também, com acesso e blá. Fica difícil para a gente encontrar evento para ir, basicamente. A gente acaba indo, gastando os cosplays nos eventos menores que acontecem pela região. Na nossa cidade, a gente tem 1 ou 2 eventos só, não é? Que acontecem um no primeiro semestre e um no segundo semestre do ano. E a gente acaba indo mais para os eventos nas outras cidades ao redor. O ano a gente divide em 2 semestres. No início do ano tem bastante evento acontecendo, no final do ano tem bastante evento acontecendo. Acho que de fevereiro a março e outubro a novembro, mais ou menos, ou junho. Realmente tem a temporada de verão, né, que pega esse final, início de ano, e tem alguns que geralmente batem com as férias escolares, assim, julho, agosto, né? Acho que são mais ou menos essas as datas, mas tem os salpicados, assim, pelo ano. Mas a grande maioria acontece nesses 2 períodos, assim, específicos. Se concentra, que também acaba batendo com o lançamento dos animes novos, de temporadas de lançamento de animes no Japão e tal. Então, a grande problemática, além de não ter muitos eventos para ir, a gente sempre... Como os eventos são pequenos, são as cidades vizinhas, o evento que a gente vai aqui na cidade, a gente vai na cidade vizinha, são as mesmas pessoas, todo mundo já viu o nosso cosplay, todo mundo já sabe como é que tá, a gente acaba saindo para comer, e é isso. Passar um tempinho junto comendo, e é isso. E, assim... A gente acaba fazendo amizade com as pessoas muito fácil, porque quem frequenta aqui, frequenta Rio das Ostras, frequenta Araruama, e essas mesmas pessoas a gente acaba vendo desde que a gente começou, cresceram nisso junto com a gente, né? Então, é muito fácil fazer amizade aqui na região com essas pessoas, no sentido de você vai encontrar elas em todos os eventos, né? E a questão também dos cosplays em si, assim. Esse cosplay que a gente usa é um cosplay de figurino, então é um cosplay que basicamente não tem muito acessório. O meu cosplay tem uma espada só, que no momento não está aqui. Mas a maior parte dele é tecido, diferente dos cosplay de armadura, que são feitos em sua maioria em EVA ou outros materiais. E aí, como os grandes eventos são no Rio de Janeiro, quando a gente acaba fazendo um cosplay maior, ou um cosplay com um nível de dificuldade maior para apresentação e para competição,
a questão da locomoção é muito importante, porque as armas, apesar de, por exemplo, parecerem muito fortes, como são de EVA ou às vezes de cartonagem, então cartolina, papel, elas quebram com muita facilidade. Então, como transportar essas armas? Como transportar essas armaduras? A gente tem um cosplay de figurino, mas é um cosplay que tem uma nágua muito grande, então no início eram ferros que a gente usava na nágua, até a gente achar o material certo para fazer o cosplay. A gente não só se machucou muito, como entortou muita saia e muito ferro para conseguir manter enquanto enfiava no ônibus ou na mala do carro. Então, assim, as grandes problemáticas eu acho que são a questão de acesso aos eventos, no sentido de como se locomover, de como encontrar. Para ir para São Paulo num grande evento, precisa de juntar uma grana muito grande, porque não é só a entrada no evento, que geralmente é cara por ser um evento maior e por ter mais atrações, mas também precisa da viagem e das acomodações, porque os eventos são geralmente mais de um dia, e não compensa ir para um dia só, porque fica muito caro. Então, assim, acho que a grande problemática aqui é realmente a questão de não ser um local onde tenha muito fomento, aconteça muita coisa. Então, a gente acaba passando a maior parte do ano em stand-by. Eu acho que a gente criou um ritmo de fazer um grande cosplay por ano, justamente porque não tem condições de ficar sustentando o cosplay e as viagens, né? Lembrando que, poxa, embora tenhamos emprego ou temos contas para pagar, somos universitárias, né? E Exatamente. de universidade sabe que isso gasta, tipo, todo o seu dinheiro do bolso e mais um pouquinho. Quanto mais dinheiro você tiver, você vai precisar comer um salgado. É assim que funciona. Uhum. Então, para fazer um cosplay, tem que ter um planejamento muito grande. E aí eu acho que é legal falar das problemáticas da produção também. A gente mora no interior, então aqui a gente não tem acesso a todos os materiais, né? Já cansamos de entrar na loja e falar assim, eu quero saber qual tecido você tem nessa cor. Porque, assim, eu não vou poder escolher o tipo de tecido, porque a variedade que você vai ter nessa cor deve ser mínima. Se a gente conseguir um, ótimo. Se a gente não conseguir um, a gente tinge. E isso não só implica em custo, né, de dinheiro, mas tempo também. E como a Ingrid mencionou, a gente já se machucou. Eu acho que dá pra falar que a gente se machucou. Já fiquei com os roxos bem grandes, né? Com cosplays que foram feitos com materiais pesados, porque a gente não tinha acesso a outros materiais. E aí, indo para um evento numa capital, a gente encontrou com uma pessoa que estava competindo pro nacional, eu acho. E ela tinha um cosplay muito grande e muito leve, e que cabia numa bolsinha desse tamanho. E a gente não acreditou no que a gente estava vendo. E aí que ela Magia. lançou, não é um negócio assim de outro mundo pra gente, ainda mais naquela época. Pô, a gente não tinha muita noção de nada que fugisse muito dos materiais convencionais de costura, né? E de saber que existia um outro material, e é claro, não era necessariamente muito baratinho, mas que ia melhorar a nossa qualidade de vida, de lazer ali, durante aquele momento do evento, assim, e do transporte, em muita coisa. Então, a gente demorou muito para conseguir adquirir essa experiência e conhecer todos esses materiais. Ainda tem coisas que a gente vem estudando. Por exemplo, o nosso foco são cosplays de figurino. Tem coisas da confecção de acessórios e armamentos maiores que ainda são ainda precisam de acabamento. A gente ainda precisa estudar mais para ter um resultado bom para competir nas capitais, né? Exatamente. Que o nível sobe assustadoramente. Porque Mas eu acho importante falar que, pra gente, o cosplay ocupa um outro lugar. Acho que a gente já passou um pouquinho da fase em que a gente estava com sangue nos olhos pela competição, assim. Então, sim, a gente faz um trabalho muito caprichoso. E aí eu tenho que falar, assim, que a gente imprime as folhinhas de referências, imagens diferentes, frente, lateral, costa, acessórios, penteado, sapato. E sempre que a gente vai fazer um cosplay, a gente vai grifando item por item para ter certeza de que aquilo ali tá o melhor que a gente pode fazer dentro das possibilidades que a gente tinha. De maquinário, de acesso ao material, dinheiro, dentre muitas outras coisas. Então, assim, às vezes não tá o melhor resultado em comparação ao comprado ou em comparação ao feito por alguém com muito mais experiência, mas é o melhor que a gente pode fazer. A gente cuida de todos esses detalhes com muito carinho. Acho que não tem outra palavra, com muito carinho mesmo.
A gente dá nó em pingo d'água para se encontrar, assim, às vezes vai no ônibus costurando uma coisa ou planejando o que a gente pode Uma fazer, hora ou pesquisando preço, é muito frequente, assim, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível, assim. Mas eu não acho que para a gente hoje essa prática ocupa esse lugar competitivo de buscar ganhar o prêmio que banque o custo do meu cosplay. E não acontece. Pelo menos assim, não acredito que aconteça aqui na nossa região. Eu acho que o que a gente gasta fazendo é muito superior ao que a gente tem como premiação, assim, nos eventos.